E agora o nosso assunto é saúde. Os sintomas mais comuns da síndrome de borderline. Olha só que palavra difícil, gente. Síndrome de borderline. Vamos entender melhor sobre isso, hein? Englobam instabilidade emocional, sensação de inutilidade, olha só, insegurança, impulsibilidade e também relações sociais prejudicadas. Nossa, muita coisa junto numa síndrome até difícil de falar. Vamos entender melhor com quem entende do assunto. Vamos lá. Síndrome de borderline ou transtorno de personalidade borderline é um transtorno mental grave caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor, no comportamento, autoimagem e funcionamento. O transtorno de personalidade borderline, a gente também chama de transtorno limítrofe da personalidade. Então a pessoa está sempre no limite, né? Ela tem muita instabilidade emocional, os relacionamentos amorosos geralmente têm muitos conflitos, então a gente tem ali sempre um limite dessa pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado também, porque o TPB também é às vezes assemelhado muito ao transtorno bipolar, que é o diagnóstico diferencial do borderline. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora dos critérios diagnósticos, de analisar todo esse transtorno. E é um transtorno que causa muitas questões, principalmente na sociedade, nos laços afetivos dessa pessoa. Vai causar muito prejuízo para essa pessoa, principalmente nos laços e nas convivências que essa pessoa tem com a sociedade. O transtorno de personalidade borderline, ele é diagnosticado através de avaliação neuropsicológica. Então, a gente faz uma série de bateria de exames, de testes psicológicos, neuropsicológicos, e nesses testes a gente consegue ter dados científicos sobre se existe ou não todos os critérios desse transtorno, desses sintomas, né? A gente também tem o DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, e nesse DSM a gente também tem que ter um critério de avaliação. Então, se a pessoa perceber ali, se o psicólogo, né, ou o psiquiatra perceber que essa pessoa tem mais de 6 sintomas desse transtorno, então quer dizer que ela, de fato, vai ter o transtorno de personalidade borderline. Então, a gente tem que estar bem ligada nessa análise. Então, o diagnóstico vai ser feito por psiquiatra ou neuropsicólogo ou psicólogos. Mas é muito importante que se faça a avaliação neuropsicológica, porque ela vai trazer todo um aparato científico e também uma devolutiva com laudo para essa pessoa estar lidando melhor com o transtorno. Após essas avaliações, a gente consegue ajudar essa pessoa, né, através de psicoterapia. Então, alguns casos é necessário a questão medicamentosa, né? O uso de medicamentos, estabilizadores de humor, alguns outros medicamentos que são muito importantes, que o psiquiatra que vai receitar para o paciente, e toda a questão de psicologia envolvida, né? A terapia vai ser feita de forma individualizada. Aqui em Paracatu nós temos o CAPS 2, que é relacionado também a ser uma rede de apoio aí municipal para cuidar de todas essas questões, né, psicológicas, porque é um transtorno grave de personalidade. Então a gente tem sempre que estar em psicoterapia, em tratamento com esse paciente. A personalidade borderline, esse transtorno está muito voltado à instabilidade emocional, a questões afetivas, então instabilidades afetivas também, e diferente dos outros transtornos, né? Nós temos, por exemplo, o TDAH, que vai estar mais voltado a questões de aprendizagem, a dificuldades de aprendizagem, concentração, atenção. E o TPB, o diagnóstico diferencial dele, como eu tinha dito, era o bipolar, né? Então, o bipolar ele é muito parecido. Qual que é a principal diferença entre eles? O transtorno de personalidade bipolar, que também é um transtorno de personalidade, por isso que eles são tão parecidos, ele vai ter um prolongamento dos sintomas. Então, em um momento a pessoa vai estar mais depressiva, mas isso vai passar mais. Então, vai ter um período aí de 1 mês, ela vai estar mais depressiva, depois no outro mês ela vai estar muito feliz, muito eufórica. E o borderline não, o borderline vai ser muito rápida essa oscilação. Então, pode ser até no mesmo dia, em algumas horas, ele consegue
consegue mudar de humor muito mais rápido do que os outros transtornos. Eu acho que essa é a principal diferença. É isso aí. Ainda nesta semana nós vamos acompanhar um pouco mais sobre esta entrevista, a síndrome de borderline com a Sabrina Lins. Não pode perder, hein?